Muito boa tarde para você, muito boa tarde para mim, muito boa tarde para todos nós. Está começando mais um IA Explica, contos verídicos com reflexões de positividade aqui no canal do Cotoco Positivo. Meu nome é Vinícius, seja muito bem-vindo. Vou te explicar como funciona esse episódio, esse quadro. Eu tenho um prompt onde eu peço para a inteligência artificial, no meu caso o Gemini do Google, me contar uma história que tenha alguma passagem de positividade, uma história real. E aí eu vou ler essa história e vou fazer reflexões em cima dos ensinamentos positivos. Após a história, a inteligência artificial nos traz alguns pontos de positividade para a gente refletir mais ainda. E logo após ela nos indica um livro, uma indicação de leitura para a gente poder estar aprimorando, aperfeiçoando mais ainda os conceitos de positividade em cima dessa história. E logo em seguida, os 4 pilares, para a gente decidir se a gente realmente quer ler ou não. Mas caso você queira ler, você goste do livro, vou deixar aqui fixado nos comentários, no primeiro link aqui, um link de afiliado, para você poder comprar o livro e ajudar o canal, me ajudar. E basicamente é isso. Espero que a gente possa conhecer algumas histórias. Já tem, se você não viu os outros, já explica. Tem muita história legal, muita história bacana. Já aprendi bastante com as histórias da IA. Então, os últimos foram a história do Airbnb, a mulher que ganhou 2 prêmios Nobel. Então, eu fico muito encantado quando eu fico conhecendo histórias novas, histórias que as pessoas que eu nem imaginava que usariam conceitos de positividade para enfrentar seus desafios, seus obstáculos, e me dá ainda mais vontade, me dá mais ainda é, orgulho, me dá mais sentimento de estar no caminho certo, porque todo dia é um treino, é um aprendizado diferente e eu me sinto muito bem. Espero que você também esteja se sentindo bem. Agradeço você por estar aqui nesse vídeo. Agradeço você por estar querendo se desenvolver, se autoconhecer. E vamos que vamos ver qual que é a história de hoje, porque tenho certeza que você vai ficar animado assim como eu fico. Bora lá? O tema do episódio de hoje é a vitória do pensamento positivo sobre o negativo, a reprogramação mental para a alta performance e o caminho do bem. Gancho e história real impactante. No outono de 1910, na cidade de Dayton, Ohio, um homem chamado Charles enfrentava o ceticismo agressivo de toda a indústria automobilística mundial. Os carros da época dependiam da manivela manual para dar partida na ignição, uma operação perigosa e violenta que frequentemente resultava em pulsos quebrados, fraturas corporais e, em casos extremos, na morte do condutor devido ao forte tranco de retorno do motor. Quando a maior autoridade global da engenharia elétrica da época declarou publicamente que era mecanicamente impossível criar um motor elétrico pequeno o suficiente para dar partida em automóvel sem destruir a bateria do veículo em segundos, a comunidade acadêmica e empresarial adotou um tom de deboche e desdém absoluto contra as pesquisas de Keating. O ruído negativo, os relatórios pessimistas e os conselhos para abandonar o projeto cercaram o laboratório do inventor. Contudo, Catherine tomou a decisão consciente de filtrar todo o ruído destrutivo de sua mente. Ele reprogramou seu foco para enxergar o problema sob um novo prisma de solução. O motor de partida não precisava funcionar continuamente, como os acadêmicos previam, mas apenas fornecer um pico de energia de alguns segundos. Trabalhando incessantemente em uma oficina improvisada com recursos limitados, Charles Catherine desenvolveu e patenteou o primeiro motor de partida elétrico automático da história, instalado no Cadillac de 1912. Sua mentalidade inabalável não apenas salvou incontáveis vidas humanas do perigo das manivelas manuais, mas também pavimentou o caminho para a fundação do Centro de Pesquisa da General Motors e a criação do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, transformando sua capacidade de ignorar a negatividade em uma das maiores forças de avanço científico e serviço à saúde humana do século XX. Fonte histórica e verificação. Professional Master of Inventions, The Biography of Charles Kettering por T.A. Boyd. E os arquivos históricos do National Inventors Hall of Fame. Da hora. Da hora demais. Vamos ver o que a IA nos trouxe e depois eu reflito aqui sobre a história. A IA nos trouxe a sabedoria que a mente inabalável recusa-se a aceitar as limitações impostas pelo ruído externo. Ela reprograma os problemas em soluções e transforma a convicção pessoal em benefício para toda a humanidade.
Então aqui ele transformou a convicção em benefício para a humanidade. Eu não sabia que a General Motors, que é uma fabricante bem famosa no mundo de hoje até hoje ainda, que o Cadillac de 1912 foi o primeiro motor de partida elétrica automático. Muito bom. Então, a história é aquela, né? Sempre que tem um inventor, sempre que você tem uma ideia nova, a sociedade tende a ficar na defensiva, em achar o que eles acham que é a verdade. Mas é isso que é você manter a mente aberta, é isso que você alimentar a sua fé, alimentar a sua coragem e sabe, e você continuar naquilo que você acredita, porque se você parar, acabou. Não tem como você chegar se você parou. Se você quer chegar, se você acredita que consegue chegar, você tem que continuar trabalhando incessivamente, ó. Ele trabalhou incessivamente em uma oficina improvisada com recursos limitados. Ele desenvolveu e patenteou. Então, ó, tomou a decisão de filtrar a negatividade. Ele redirecionou seu foco para enxergar um novo prisma de solução. Aí ele viu que o motor de partida não precisava funcionar continuamente como os acadêmicos previam, mas apenas fornecer um pico de energia de alguns segundos. Então, beleza. A galera já identificou um problema, você identificou um problema, um desafio, você sabe o que aconteceu, o seu. É, sabe? Tipo, se o seu resultado, você tem um resultado, não desiste, porque o seu resultado, ele, aparentemente, por primeiro momento, ou naquele momento ali, ele parece ser complicado demais. Você tem que começar a estimular sua criatividade, a estimular sua imaginação, a estimular sua fé, a estimular seu amor por aquilo que você está fazendo. Acredita que você, beleza, dessa forma aqui eu não consigo. Como que eu vou fazer a outra forma? Tem um livro que eu vi, que eu não vou lembrar qual que é. Ele fala que os obstáculos no seu caminho, o famoso, tipo, no meio do caminho tinha uma pedra. As pedras que estão no seu caminho, elas são para ver se você consegue aprimorar a sua ideia, aprimorar aquilo que você tinha. Porque se o caminho fosse uma linha reta, pode ser que seria fácil demais e pode ser que aquilo ali, tipo, é meio que muito difícil alguma coisa sem linha reta, sem nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade, nada. Porque o mundo ele não é linear. As coisas não são linear. Você não consegue conceber tudo de uma vez. A não ser que seja um gênio, a não ser que você tenha experiência, a não ser que um monte de coisa. Mas o normal das coisas é ter uma pedra no meio do caminho. E essa pedra, você pode tirar a pedra, você pode contornar a pedra. A pedra são situações que fazem você repensar sobre o seu caminho, repensar sobre o que você está fazendo e aprimorar. Porque toda vez que você repensa, reflete e você dedica mais energia, dedica mais criatividade, dedica mais esforço, dedica mais amor, as coisas tendem a melhorar. Então, o, a reflexão dessa história, a reflexão desse, desse cara, do Charles Kettering, é muito isso. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha amor. Poderia ter dado certo ou não, mas ele, mano, ele trabalhou, ele focou, ele filtrou, e mesmo se não tivesse saído o primeiro motor de partida elétrica automático, com a garra, com a gana, com a intenção, com o amor, com o gasto de energia dele aqui, ele poderia ter feito outra coisa. Mas saiu o primeiro motor de partida elétrica. Poderia ter saído muita coisa, ou simplesmente se não tivesse saído, a experiência, não sei que nessa época, não sei se ainda tinha essa questão de você documentar tudo, mas com certeza algo de bom teria saído desse tempo que ele ficou trabalhando em cima desse projeto dele. Ainda bem, gratidão, o universo recompensou, a vida recompensou que saiu o primeiro motor de partida elétrico. E tenho certeza que. Aqui fala, né? Que transformou a capacidade. Não fala que ajudou muitas pessoas. Então. Ó, os carros da época dependiam de manivela manual para dar partida na ignição. É uma operação perigosa e violenta que frequentemente resultava em pulsos quebrados, fraturas corporais e, em casos extremos, a morte do condutor devido ao forte tranco do retorno motor. Então, simplesmente,
ele conseguiu evitar um monte de problemas que estavam indo para a população. Fraturas, problemas físicos e até a morte. Então ele foi um salvador. Simplesmente por continuar acreditando naquilo que ele sonhava, naquilo que ele acreditava. Ele alimentou a fé, ele alimentou o amor, ele acreditava realmente e não importava quem falasse não, ele usava como combustível. A maior parte aqui, as pessoas ficam muito focando, não dê ouvido negativo, não dê ouvido negativo. Dê ouvidos a você, dê ouvidos à sua intenção, dê ouvidos ao seu amor, reflita, seja humilde, escuta o que a pessoa está falando, faz sentido? Aprimora, usa como combustível. Para de focar no negativo. Beleza, a pessoa falou que sua ideia é ruim, sua ideia é aquilo, isso aqui. Tá, por que é ruim então? Se você tá falando que é ruim, eu tenho que saber, você tem que saber o motivo e saber, tipo assim, falar pra você, não é ruim porque eu vou salvar vidas. Ponto. Próxima vez que alguém falar que a sua ideia é ruim, qual é ruim por quê? Se você não tem nenhum embasamento, ok. Obrigado pela sua opinião, mas eu já sei que a minha ideia é boa porque ela salva vidas. A sua ideia é ruim porque não vai funcionar por causa que, aqui ó, sua ideia não vai funcionar por causa que o motor de partida ele só funciona se for continuamente. Beleza. Então, se funcionar continuamente, ele não vai funcionar. Beleza, então eu vou trocar. Ele não vai precisar trabalhar continuamente agora. Ele vai ter um pico de energia de alguns segundos. Gratidão pela sua crítica, gratidão pela sua negatividade, ó, gratidão por você, gratidão por ele ter escutado, gratidão por ele ter refletido, gratidão por ele ter pensado, criado alternativa. A pedra dele era a partida contínua. Então beleza. Vou fazer o destino dele, a meta dele era um motor de partida elétrica automático. Conseguiu. Mas ele trocou, ele criou, ele achou alternativas. Ele se identificou com de outras formas. Ele não desistiu do seu sonho, mas ele recomeçou, ele recalculou, ele continuou até achar a melhor solução para ele naquela época com o que ele tinha. Então, gratidão por essa história, muito boa. É sobre isso, é sobre o foco, é sobre a perseverança, é sobre alimentar o amor, é sobre você entender que as respostas servem para te orientar para o seu destino final corretamente, ou melhor. Às vezes se ele chegasse lá com o motor dele, ele poderia ter causado mais acidentes, mais mortes, mas não, agora ele conseguiu o que era se era esperado, o que o universo queria, o que realmente era para ser criado, entendeu? Fechou. Bora para a analogia da IA. Já falei demais sobre a reflexão. Espero que você tenha entendido que o importante é você focar naquilo que você acredita, focar com amor, colocar carinho, colocar atenção, colocar entusiasmo, não desistir. Ir refletindo, ir analisando e não deixando que os problemas, os desafios, os não, os blá 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 e sei lá o que, fazer você parar, fazer você desistir ou fazer você se sentir inferior. Você tem que se sentir bem, você tem que sentir um Deus, você é capaz, eu sei que você é capaz, porque se ele foi capaz, você também é capaz. Bora lá para a analogia. O comportamento humano funciona exatamente como a arquitetura de um software. Quando o sistema é alimentado repetidamente com dados corrompidos, ele entra em um loop infinito de falhas. No dia a dia, a mente opera da mesma forma. Pense na rotina real. A cobrança de contas no final do mês. E a pressão no trabalho. O trânsito pesado de ida e volta. Os desentendimentos familiares em casa. Se você alimenta seu cérebro apenas com o peso desses problemas, você ativa um viés de confirmação negativo que paralisa a sua capacidade de reação. Para alcançar a performance e manter a paz, você precisa atuar como programador sênior da sua própria consciência, reescrevendo o código-fonte dos seus pensamentos automáticos diante de cada situação real. Atua com programação especialista. Esquece sênior. Em vez de pensar negativamente, essa crise financeira é grande demais para mim, não vejo como fechar o mês sem me endividar, mas e não há nada que eu possa fazer, blá 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 blá. Pense positivamente, eu foco no que está sob meu controle imediato, corto o custo necessário hoje, dedico minha energia mental para gerar novas oportunidades de renda, e assim vai. Em vez de pensar negativamente, tudo nessa empresa é burocrático e travado. Meus colegas reclamam de tudo, e é impossível ter qualquer avanço na minha carreira aqui. Pense positivamente. Eu me recuso a absorver o pessimismo do ambiente. Entrenho excelência em cada tarefa e me torno a referência de solução na equipe. Boa. Em vez de pensar negativamente,
O ambiente na minha casa está insuportável por conta das discussões constantes. Ninguém colabora para mudar a situação. Pense positivamente. Eu assumo a responsabilidade de ser a força de paz da minha família, ouvindo mais, respondendo com calma e mudando a atmosfera através do meu exemplo. Olha, tá bem claro o que a IA nos trouxe, que tudo é a sua perspectiva, tudo é o seu foco. É você identificar aquilo que você fala ou aquilo que você pensa. Se você está reclamando mentalmente, se você está dando respostas, observe as suas respostas, observe os seus pensamentos e treine sua mente, treine seu olhar, treine a sua criatividade para achar soluções. Assuma a sua responsabilidade, assume as rédeas da sua vida. Pare de delegar o seu destino, a sua sorte, as coisas na mão dos outros. Tem pessoas na minha vida que falam: ah, mas tal pessoa, eu já cansei de falar pra ela e ela não faz. Você já cansou de falar pra ela, não cansou, porque você continua falando. E não é outra pessoa que vai fazer. Aqui fala, você muda a atmosfera através do seu exemplo. Que exemplo que você está dando? Como que você está comunicando? Como que você está se portando? Como que você está pensando? Como que você está agindo? Você está gritando? Você está se exaltando? Você está se... não é alterando. É alterando. Você está alterando o seu estado? Você tá se aborrecendo? Você está ficando nervoso com o que você está querendo corrigir, o que você está querendo fazer? Entende? Se conheça primeiro. Tudo o que acontece na sua vida, quando você assume agora que é sua responsabilidade, independente da sua situação, independente de quem você é, independente do seu mundo, comece a assumir a sua responsabilidade. Isso está acontecendo por minha causa. Como que eu vou resolver? Já é incrível esse modo de pensamento. Porque a partir do momento que você toma as rédeas da sua vida, assume que você é responsável, que você vai fazer as coisas, você começa a fazer as coisas em rumo à sua solução. Com o que você tem, com quem você é e do jeito que você é. Porque a partir do momento que você vai tentando, que você vai buscando, que você vai aprendendo, você vai vendo que consegue, o que surge efeito e o que não surge efeito. Melhor do que você ficar a vida inteira terceirizando a culpa ou esperando que a solução venha sem ser de você. Porque ela pode vir, vamos supor, tá aqui, o ambiente na minha casa está insuportável por conta das discussões constantes, ninguém colabora para mudar a situação. Aí alguém vai, colabora para mudar a situação, o ambiente na sua casa muda. Você não fez nada, beleza. Passa um tempo, as pessoas da sua casa mudam, ou o ambiente na sua casa muda e a situação piora. Você não sabe como foi feito para ter a mudança boa e vai continuar nesse ambiente ruim até os outros fazerem novamente? Não, quando você aprende a mudar o ambiente, quando você aprende a mudar as situações, o ambiente, as situações podem retornar para o negativo que você já sabe como contornar novamente. Você não vai deixar ficar ruim novamente, porque você sabe lidar com a situação, você aprendeu a contornar a situação. Então isso que é aprender. É isso que as pessoas não entendem. Tudo bem, pode acontecer por fora, mas se você não aprender, você não vai ter capacidade de mudar sempre. Vai estar sempre dependendo do outro. Então quando você aprende, você não depende de ninguém. Por isso que você toma as rédeas da sua vida, por isso que você assume que tudo é sua responsabilidade para você aprender. E com esse aprendizado, vamos ver se esse livro de indicação, essa indicação de leitura, vai nos aumentar mais no conhecimento e dar mais segurança nas palavras do cutuco positivo. Pense de novo, de Mark McFadden. Esta obra é indispensável porque revela de forma clara como reconfigurar modelos mentais obsoletos e romper com o viés de negatividade que bloqueia o potencial humano. O autor demonstra técnicas práticas para substituir crenças limitantes por padrões de pensamento voltados à execução e à criação de soluções de alto impacto. Já gostei, já gostei. Bora ver os pilares. Eu gosto dos pilares que aí a gente vê se eu estou falando muito ou se eu não estou falando muito. Filtragem ativa de ruído. Descrição. Proteja ativamente sua atenção contra dados tóxicos, fofocas no ambiente de trabalho, sensacionalismo de notícias e conversas derrotistas que consomem sua energia. Um exemplo prático. Ao entrar no transporte público ou fazer uma pausa no trabalho, em vez de rolar o feed nas redes sociais, cheio de notícias ruins, escute um áudio instrucional ou pratique o silêncio focado. Conexão com o livro. No livro Pense Novo, o autor enfatiza a necessidade vital de auditar as fontes de informações
que alimenta sua mente diariamente para evitar que ruídos externos corrompam sua capacidade decisória. Olha, isso aqui eu já tenho alguma experiência, porque eu já fui uma pessoa que gostava de fofoca, né? Que gostava de. Porque é um jeito social, né? De você se sentir. É, se você ter algo para conversar com aquelas pessoas e tal. Mas o problema que eu vejo é que muitas vezes as pessoas gostam de julgar os outros. As pessoas gostam de falar mal dos outros. Isso aí já pode ser coisas psicológicas, coisas, sabe, mais profundas, onde você tem que entender que falar por falar, o falar coisas negativas, além de você, por mais que você esteja sorrindo, por mais que o ambiente esteja descontraído, a gente tá só zoando, a gente tá brincando, você tem que entender que se você tá falando algo negativo, tá te fazendo mal, porque aquelas palavras estão proferindo dentro da sua mente, elas estão proferindo na sua boca e elas podem causar muita coisa ruim, porque a palavra tem poder. Porque se você fala, você vai lembrar daquela situação, você vai estar falando aquilo. Então, o que que eu entendo com esse pilar aqui? É, sabe, tipo, reflita sobre os seus hábitos. Tenha controle. É muito ruim que a gente não é robô, né? Eu entendo que a gente não é robô. Pra mim, eu escolher quais são os momentos que eu vou usar as redes sociais, quais são os momentos que eu vou estudar, quais momentos que eu vou dedicar o meu corpo, praticar algum exercício, algum alongamento, quais horas do meu dia que eu vou dedicar para minha mente, fazer técnicas para manter minha mente em paz, meditação ou aplicar presença, quais são os momentos que eu vou, sabe, focar no positivo, é sempre. Então, esse filtro aqui é nada mais é que você tirar sua atenção, seu foco, seu pensamento de tudo negativo sempre pro positivo. Então, colocar na balança, coloque sempre na balança aquilo que você está fazendo tem algo de negativo. Se tem algo de negativo, use sua imaginação, sua criatividade novamente para voltar pro positivo. Seja parar de fofocar, seja parar de falar, seja não sei, aí é contigo. Se você não sabe, precisa refletir muito bom o que, que é realmente bem. O que, que é bom, o que, que é coisa boa. Você não precisa parar de focar, mas você precisa focar a sua fofoca no lado bom. Ao invés de falar assim, nossa, você viu que roupa brega da menina? Fala assim, nossa, que roupa diferente dela. Essa roupa ficou muito boa nela. Ela tem um estilo diferente que ficou boa nela. Mesmo que você achou que não ficou boa nela, fala, o conceito dela é diferente, né? Tipo, a coragem dela, sei lá. Se crie situações boas. Ao invés de, mas eu tô falando só a verdade, não tem como falar a verdade de outra forma. Tem como falar a verdade de outra forma, sim. Aí que tá o treino. Treine e ver uma situação positiva, uma situação boa de falar a mesma coisa que você ia falar negativo, fale de uma forma positiva. Não precisa mudar de imediato as coisas que você faz, mas troca o negativo pelo positivo. Se você não sabe, esse é o treino diário. Comece a treinar que você vai ficar boa. Tudo que você faz diariamente você fica bom. Coloque isso na sua cabeça. Tudo que você faz diariamente você fica bom. Você tem um poder incrível dentro de você que você não sabe, você não tem nem noção do quanto você é incrível, do quanto que você é bom. Bora pro segundo pilar. Reorientação para o serviço. Sempre que a ansiedade, a frustração financeira ou o estresse familiar tentar assumir o controle, direcione imediatamente sua energia mental para ajudar alguém ao seu redor. Um exemplo prático. Se o clima estiver tenso no ambiente de trabalho ou em casa, tome a iniciativa de resolver um problema prático, sem esperar pedidos, como ajudar um colega tarefado ou organizar uma tarefa doméstica pendente. Conexão com o livro. Mark Fedden explica que o pensamento focado no impacto positivo redireciona os circuitos cerebrais, movendo a mente do estado de paralisia egóica para a ação geradora de valor. Isso aqui não precisa nem entender esses mente, paralisia egóica, geração de valor. Cara, isso aqui, você fazer algo, tira o seu foco do que você está sentindo. Então, se você está ansioso, se você está nervoso, se você está com algum estresse, não sei o que, faça alguma coisa boa que você vai ver que ajuda. O ato de fazer, o ato de agradecer, o ato de fazer coisas boas, pensar coisas boas, te trazem sentimentos bons. Então,
você fazer algo, você contribuir com algo, já vai estar, você vai estar plantando algo bom. Então você vai estar fazendo algo, por exemplo, aqui ele deu um modelo tipo assim, sua casa está uma bagunça, você tem a iniciativa de arrumar ela. Ou seu colega está com problema, você vê que está com problema, você tem a iniciativa de ajudar ele. Mano, iniciativas positivas são. Qualquer coisa positiva já é boa. Iniciativa, então, iniciativa é quando você faz algo sem ser solicitado. Você tem iniciativa, você inicia sem que você, sem que iria chegar para você, sabe? Sem que era, não era para ser, não era teu, mas você assumiu e você se meteu. Muito bom. Pratica. Tá pensando em coisa ruim? Começa a agradecer, começa a arrumar coisas boas, começa a ajudar, começa a conversar, começa a orar coisas boas, começa a pedir coisas boas, começa a lembrar sentimentos bons, vai fazendo coisas boas. Isso é tirar o foco. Direcione o seu foco para as coisas boas. Terceiro, análise de dados objetivos. Descrição. Descrição. Não tome decisões baseadas no medo ou em cenários catastróficos imaginários. Separe as emoções dos dados reais e atue com racionalidade e clareza. Um exemplo prático. Diante de uma crise financeira profissional, pegue um papel e anote os fatos concretos. O valor exato da dívida, o prazo real do projeto ou a tarefa exata a cumprir, eliminando os exageros da mente. Conexão com o livro. A obra Pense de Novo destaca que mapear a realidade com clareza matemática destrói as narrativas de impotência fabricadas pelo medo. Isso é, para a vida. Não tome decisões com energia baixa, com raiva, com rancor, com pressa, com desespero. Não tome decisões com pressa. Se você precisa fazer qualquer uma das decisões com pressa, com raiva, com medo, reflita e imponha limites. Fale que não está bem. Agora, se você não pode, você realmente tem que ter, aí até gostei dessa forma aqui. Se você não tem a liberdade, ou se você não tem a possibilidade, você não tem a autoridade, você não tem a moral de falar que hoje você tá mal, que você tá nervoso, ou que calma, daqui a pouco você dá uma resposta, daqui a pouco você toma uma decisão para você se acalmar, para você pensar com calma, se você não pode fazer isso, então faz essa segunda aqui que eu gostei, ó, uma reflexão boa do vídeo de hoje. Descreva no papel e anote os fatos concretos. Então tá, então vamos comigo aqui. Já que eu tenho que tomar decisão na sua cara aqui, com você aqui, me enchendo, fazendo eu me sentir pior ainda. Então vamos aqui então. Eu tenho esse dado, essa informação, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Logo, a decisão lógica, logo o que eu consigo enxergar, o que está descrito aqui, é essa minha decisão. Faça isso então. Mas ele não tem? Meu irmão, então fala que. Então assuma a consequência e não tome decisão. Não tome decisões nervoso, sem dados, sem informações, com energia baixa. É melhor você assumir o risco, a consequência de não tomar a decisão do que tomar a decisão errada. Essa é a minha terceira indicação. Mas aí, você está querendo pensar demais, né? Porque a primeira coisa é você se acalmar. Ter conhecimento, técnicas de como se acalmar, conhecer você, estabelecer limites. Essa é o principal. Não ia estar arrumando desculpa para as outras coisas não, alternativas não. O plano A é você ser uma pessoa em paz, com calma, para sempre tomar boas decisões. Ser verdadeiro consigo, ser verdadeiro com seus sentimentos. Último pilar. Micro decisões de alto impacto. Descrição. Foque na execução com consistência impecável das pequenas ações diárias que estão 100% sob o seu controle imediato. Um exemplo prático. Defina uma única prioridade máxima para a sua manhã de manhã e execute totalmente antes de responder a mensagens ou redes sociais. Conexão com o livro. Fedden argumenta que grandes transformações organizacionais e pessoais são resultado cumulativo de micro escolhas reconfiguradas dia após dia. Isso aqui é muito bom, você fazer micro ações, você ter micro decisões. Então, execução com consciência impecável, não precisa ser impecável não. Faça um pouquinho cada dia, sabe? Para as pessoas que estão começando, tem muita coisa para aprender, muita coisa para fazer, muita coisa para refletir, muita coisa para pensar, muita coisa para, sabe, para entender. Mas tem que fazer. A galera fica só balançando a cabeça ou tipo deixando para depois. Faz agora. Pensa agora, escreve no papel. Se você é uma pessoa que só pensa e não faz, comece a escrever, comece a definir horário, tem que começar de algum jeito.
Conheça como é a forma que você faz. O que você precisa fazer? Sabe? Todos os dias, faz essa pergunta. Você está agradecendo todos os dias? Você está se alimentando de palavras positivas? Você está buscando o quê? Sabe? E aí, o bom de fazer de manhã é que você já faz. Porque quando você acorda, o momento que você tem mais energia é quando você acorda. Eu gosto de acordar e manter a minha energia como se eu tivesse, como se eu fosse um computador que está iniciando. Eu não gosto de acordar já com o computador ligado, já processando tudo, já executando tudo. Não. Eu gosto de ser um computador lento, que acorda com calma, me conecto com a natureza. Conectar com a natureza é simplesmente olhar a luz do dia. Simplesmente tomar um copo d'água um copo cheio de água. Tomar um copo de água, olhar a luz do dia, respirar, sentir o meu corpo, agradecer. Então eu alimento minha mente, minha alma e meu corpo. Que seja 5, 10 minutos, cada dia mais eu aumento mais a quantidade e me sentindo. Aí sim eu faço alguma coisa em prol pra mim. Primeiro sou eu. Primeiro sou eu, não importa o mundo. Primeiro sou eu. Primeiro eu cuido de mim. Primeiro eu preciso estar bem para eu poder fazer o bem. Então, a primeira coisa que eu faço depois disso, algo que eu quero, algo que eu acredito, algo que eu realmente quero, é todos os dias assim? Não, porque a gente não é tão assim, né? Dependendo do que tiver, se alguém precisar de uma ajuda, se alguém precisar de algum socorro, se alguém precisar de você, a gente ajuda, tá tudo bem. Mas a minha rotina é eu primeiro. Eu primeiro lugar, uma micro decisão, nem que seja pensar quem eu quero ser, quem eu quero buscar, aquele sonho. Então, se eu tô querendo um aumento salarial, a primeira coisa que eu vou fazer é qual, qual que é a coisa que eu vou fazer para ganhar um aumento salarial? É uma apresentação? É um curso? É uma certificação? É um conhecimento novo? É um projeto novo? É uma colaboração? O que, que eu estou fazendo? Então, quanto tempo que eu dediquei para ir para mim? Quanto tempo que eu separei? 5, 10 minutos, meia hora, uma hora? O que, que eu estou fazendo para mim? Então, antes de eu iniciar sua manhã, primeiro você cuida do seu corpo, da sua mente e da sua alma, porque senão você não vai conseguir fazer nada, nada, nem para você e nem para ninguém. Então, primeiro cuide do seu corpo, da sua mente e da sua alma, obrigatoriamente sim. Depois, aí já não é obrigatoriamente, mas é um conselho, é uma orientação. Faça primeiro para você. É a mesma coisa daquela coisa, sabe que com muitos investidores, questão de financeiro, falam: recebeu o seu salário, 10% para você, 10% para o seu investimento. É a mesma coisa. Acordou, a sua energia, primeira é esse ritual de você iniciar calmo. Depois que você iniciou calmo, as 10% da energia é para você, é para algo que você queira aprender, aprimorar, conhecer, não sei o que for, é para você, é algo que alimenta seu coração, alimenta sua alma. Depois desses 10% de energia, aí você faz o que você tem de estar programado para fazer, o que é a sua rotina. O que é tomar banho e se arrumar para o trabalho? O que é cuidar dos seus filhos? O que é? Sim, se você não sabe cuidar dos seus filhos, cuidar dos outros, porque sua rotina está bagunçada, não é assim, porque os filhos também têm horário para dormir, também têm horário para acordar. Se eles não têm horário, estabeleça a rotina. O corpo precisa de rotina. Nós somos circadianos. Tem horário de dormir, tem horário de comer, tenha horários. Tenha horários, tenha rotina, crie rotinas. Não é uma rotina de meia hora para isso, meia hora para aquilo, não. O sol se pôs, já está na hora de encerrar as atividades, começar a desligar, parar de brincar, parar de comer, parar de tela. E aí você vai gradativamente, pouquinho em pouquinho, diminuindo. Mesma coisa na hora de acordar. Não é para acordar gritando, não é para acordar esperneando. Calma, calma e calma. Rotina, hábitos vão se adquirindo com aquilo que é feito constantemente, de pouquinho em pouquinho. Vai se sentindo bem, vai se conhecendo. E bora comprar esse livro e vamos ver o que ele fala. Fechou?
Falei demais, falei bonito. Vamos ver qual que é o encerramento da nossa IA Explica de hoje. O pensamento negativo é um algoritmo de autoderrota. Mas o pensamento positivo focado na ação é a ferramenta mais poderosa de transformação da realidade. Para aplicar tudo que vimos hoje, agora mesmo, aqui está a sua técnica de reprogramação imediata de 3 minutos. Pega uma folha de papel e divide em duas colunas. Na coluna da esquerda, escreva o maior pensamento negativo ou preocupação que esteve rodando a sua mente hoje, seja sobre contas, trabalho ou família. Na coluna da direita, aplique a reprogramação. Escreva uma pergunta de solução no formato: qual é a menor ação prática que eu posso fazer hoje para resolver 1% desse problema? Execute essa pequena ação imediatamente. Não espere a segunda-feira. Não espere condições perfeitas. Quando você age no presente, você assume o comando do seu código mental e escolhe o caminho do bem e da alta performance. Hoje ele trouxe um exercício prático pra gente. Gostei demais desse novo prompt meu. Mano, eu não gosto de escrever coisa negativa, mas eu entendo que os exercícios é bom você escrever aquilo que você está se preocupando, ou aquilo que você quer fazer, ou aquilo que você está te incomodando, para você ter clareza, para poder pensar na solução. Então, aqui é válido você, mas não foca muito não, tá, gente? Eu gosto mais de focar naquilo que você quer conquistar, naquilo que você quer conhecer, naquilo que você quer aprender, e aí você acha solução em cima disso. Porque o resto dos BO, do resto dos problemas, cara, é você ter paz, paciência e entender que você vai conseguir, você já faz. Eu não gosto de ficar pensando em problema não, porque você resolve o problema de hoje, vai aparecer outro amanhã. Então quando você resolve algo que te aquece o coração hoje, nossa senhora, amanhã então você vai, opa, descobri o que eu gosto, descobri o que eu quero, descobri como fazer o que eu quero, e vai só sempre no mais, no mais. Então eu trocaria aqui, ao invés de você lado esquerdo colocar pensamento negativo ou preocupação que você esteve rodando sua mente hoje, escreva os pensamentos que te deram mais sentimentos positivos. Quais foram as ideias que aqueceram seu coração? O que você gostou, que quer fazer mais? E no lado direito, pensa em como fazer mais disso, 1% mais disso. Como que você continuaria naquele sentimento de amor? Como você continuaria naquele sentimento que te trouxe, te aqueceu o coração, que te entusiasmou? Aqui é sempre mais para o mais. Então, meu exercício seria esse. Do lado esquerdo, o que eu fiz de bom hoje? O que me alegrou hoje? O que eu poderia ter feito que me deixaria feliz? E do lado direito seria esse. Como que eu faria mais? Como que eu faria de novo? Como que eu faria melhor ainda? Entendeu? Pegou aí? É isso, meu povo. Gratidão pelo dia de hoje. Gratidão por essa história. Gratidão por essas reflexões. Espero que você tenha entendido a pegada do canal, a pegada do IA Explica. IA Explica e o Cotoco Positivo reflete e dá as orientações dele. É isso. Gratidão por você. Gratidão por tudo. Espero que você volte aqui. Que o próximo IA Explica também tenho certeza que vai nos dar muitas reflexões positivas. Espero que você se sinta abençoado, espero que você se sinta-se merecedor, porque você é merecedor, você consegue. Troque o negativo pelo positivo, seja verdadeiro com as suas emoções, seja verdadeiro com as suas escolhas, aceite os resultados, reflita, siga o caminho do bem, trilhe o caminho do bem e continue comigo aqui sempre, que vamos sempre evoluir juntos, fechou? Tamo junto. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquela pessoa que queira escutar boas palavras, boas mensagens. Se inscreve no canal e tamo junto. Um beijo enorme no coração de todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.